Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, veremos, dentre os acontecimentos históricos revelados por Jesus Cristo para os 7 períodos de suas igrejas descritas no livro de Apocalipse, as igrejas de Tiatira e Sardes. E para isso, como já é de nosso costume, antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, louvado e santificado seja o teu santo e bendito nome. Estamos dando continuidade a esta nova série de vídeos, agora sobre o livro de Apocalipse. E para isso pedimos a tua ajuda, pois sabemos que tal tarefa é muito maior do que nós, pois somos falhos, destituídos de tua glória. E por isso te pedimos primeiramente pelo teu perdão. E Senhor, não queremos falar nada por nós mesmos, mas desejamos sim ser apenas instrumentos em tuas mãos. Usa-nos conforme a tua vontade. E também prepara os corações de todos aqueles que estarão assistindo estes vídeos. E tudo aquilo que nós, por nossas limitações, não conseguimos transmitir quanto aos assuntos de cada etapa, que o teu Santo Espírito possa acrescentar a cada um, conforme a tua santa e bendita vontade. É o que te pedimos e também te agradecemos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, como dito nos vídeos anteriores, estudaremos as revelações de Jesus Cristo para as suas igrejas, em um contexto histórico, ou seja, buscaremos mostrar o cumprimento destas profecias em paralelo com os acontecimentos históricos, como também os eclesiásticos, ocorridos em cada intervalo de tempo. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse mostram em detalhes como seria o testemunho dos chamados cristãos, desde a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, com o início de um período profético de 1000 anos, os quais serão vividos pelos salvos em um lugar do universo que podemos chamar de céu, onde fica o trono de Deus, assunto do quarto capítulo do livro de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito por João, por volta do ano de 96 de nossa era, quando, na ilha de Patmos, Cristo apareceu diante dele, caminhando no meio das igrejas, os candelabros. Agora, continuaremos a ver os assuntos das cartas escritas e enviadas para as igrejas. Mas, como também já foi mencionado anteriormente, o faremos no contexto do versículo 19 do primeiro capítulo, quando Cristo orientou a João que escrevesse as coisas que estava a ver, tanto as que são, ou seja, estas coisas seriam para as igrejas físicas que existiram na Ásia Menor por ocasião em que as cartas foram escritas, como também as coisas que hão de acontecer, ou seja, as coisas que seriam para as igrejas durante estes 7 períodos históricos, os quais ocorreriam entre a sua morte e ressurreição e a sua breve volta. No vídeo anterior, vimos a trajetória política, histórica e eclesiástica de 3 das 7 igrejas descritas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Neste vídeo, acompanharemos estes acontecimentos em outras 2 igrejas, Tiatira e Sardes, as quais juntas abrangem o período profético de 1260 anos, mencionados no livro de Daniel, nos capítulos 7 e 12, como também no livro de Apocalipse, nos capítulos 11, 12 e 13, os quais veremos em vídeos futuros, se assim o Senhor permitir. Todos estes versículos se referem ao período histórico destas 2 igrejas, Tiatira e Sardes, e retratam os acontecimentos políticos, históricos e eclesiásticos ocorridos durante o período do quarto animal do capítulo 7 do livro de Daniel. Mas antes de falarmos sobre este período histórico, vejamos uma breve explicação sobre o tempo profético. Um tempo em profecia equivale a um ano. Tempos ou 2 tempos equivalem a 2 anos. E a divisão de tempo ou uma metade ou ainda meio tempo equivalem a metade de um ano. Todas estas expressões acima somadas equivalem a um período profético de 3 anos e meio, que também equivalem a 42 meses.
Agora, considerando que todos os meses no calendário hebraico contêm 30 dias, 3 anos e meio equivale a 42 meses, que também equivalem a 1260 dias. Ou seja, todas estas referências equivalem a um mesmo período, o qual se refere ao período destas duas igrejas, Tiatira e Sardes. Este período de 1260 dias-anos ficou registrado na história como sendo a chamada Idade das Trevas, pois durante este período, como relatado no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3, foi concedido às duas testemunhas que elas profetizassem por 1260 dias, ou anos, vestidos de saco de crina, se referindo ao Antigo e ao Novo Testamentos, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, como sendo estas duas testemunhas, as quais foram consideradas proibidas para os chamados leigos, ou seja, todos os que não fizessem parte do clero. Neste período, como descrito no capítulo 8 do livro de Daniel, surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. E, já no verso 23, no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, mas pelo poder do inimigo de Deus e das almas, o próprio Satanás. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, se levantará contra o próprio Jesus Cristo, nosso Redentor. Mas ele será quebrado, sem o uso de mão. Será destruído por ocasião da gloriosa segunda vinda de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Veremos em seguida como tudo isso aconteceu. Em outro texto do livro profético de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, é dito que ele, este quarto animal ou o quarto poder que se levantará sobre a terra, falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão, até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Sabem, mesmo antes do início deste período, o qual foi contado à parte na história, nestes 1260 anos, Satanás deu início aos seus planos de engano, criando muitas tradições, as quais não estão fundamentadas na palavra de Deus, como deixamos relacionadas aqui algumas delas. A relação é extensa, e muitas delas atacam diretamente o sacrifício diário do santuário terrestre, o qual foi levantado por Moisés, ainda no deserto, a pedido do Senhor, conforme o modelo do santuário verdadeiro, o qual existe no céu, onde fica o trono de Deus, assunto, como já dissemos, do quarto capítulo do livro de Apocalipse. Vejamos no livro de Êxodo, nos capítulos 25 e 26, onde a palavra nos revela o desejo de Deus de morar junto do seu povo. E para isso, ele disse a Moisés para que dissesse aos filhos de Israel para que lhe trouxessem uma oferta de todo homem que a desse voluntariamente com seu coração. Destes receberiam uma oferta voluntária ao Senhor, para que com essa oferta se fizesse para o Senhor um santuário, um tabernáculo, para que ele pudesse então tabernacular, ou seja,
para que ele pudesse morar junto do seu povo. Mas este tabernáculo deveria ser feito conforme o seu modelo este segundo uma cópia do original, o qual se encontra no céu, onde está o trono de Deus, morada do Altíssimo. Este santuário terrestre, visto de fora, não possuía nenhuma formosura. Os materiais utilizados neste local são predominantemente de prata, pois representavam a natureza humana de Cristo, o servo sofredor, como descrito no capítulo 53 do livro de Isaías, que aliás se inicia na verdade no versículo 13 do capítulo 52, onde está escrito: Eis que meu servo comportar-se-á prudentemente. Ele será exaltado e louvado, e será muito elevado. Como muitos estavam estupefatos por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Então ele irá aspergir muitas nações. Os reis irão fechar suas bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão. E daquilo que eles não tinham ouvido, eles ponderarão a respeito. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele, como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência, nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado, e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim, ele não abriu sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, ao Senhor satisfez esmagá-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará a muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. E ele foi contado como os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Bem, quanto ao lado de dentro dos dois compartimentos, chamados de Santo e Santíssimo, ou Santo dos Santos, os quais eram cobertos, e em cujo o seu interior era todo de ouro, o que representam a natureza divina de Cristo, deixaremos para descrever em outra oportunidade. No entanto, falamos sobre o santuário porque este santuário terrestre possuía alguns móveis ou utensílios, 6 móveis na verdade, os quais representam 6 fases do ministério de Cristo, como também a história da libertação do povo de Israel do Egito, e também o testemunho dos chamados cristãos,
através de suas próprias vidas aqui, neste mundo. Este ministério de Cristo se iniciou aqui na terra, mas terminará no céu. Vejamos. O primeiro móvel era o altar de holocausto, o qual representa o sacrifício de Cristo pela humanidade, e é também o Cordeiro Pascal, o qual foi sacrificado na véspera da saída do povo de Deus do Egito. Todas as famílias deveriam sacrificar um cordeiro e comê-lo com pães sem fermento. Este cordeiro pascal representa o próprio Cordeiro de Deus, o qual tira o pecado do mundo. O sangue deste cordeiro deveria manchar os umbrais das portas de entrada das casas dos hebreus, para que o anjo da morte passasse por esta casa e não ferisse o primogênito desta família, o que não foi feito por Faraó, permitindo assim que o anjo ferisse de morte o filho mais velho dele, o que fez que ele decidisse permitir que o povo fosse finalmente liberto. Não iremos nos estender muito nestes assuntos, para não tornar o vídeo mais longo do que já será, mas trataremos de cada detalhe em uma série que faremos sobre o santuário no futuro próximo, se for da vontade de Deus permitir. Continuando, o segundo móvel era a pia de bronze para a purificação, a qual representa para nós o batismo, símbolo de arrependimento dos pecados e da perspectiva de uma nova vida. Agora, consciente do que é o pecado e de suas consequências, e que representou também para o povo de Israel o momento em que atravessaram o Mar Vermelho, tendo este sido aberto por Moisés por ordem do Senhor. Estes dois primeiros móveis estavam do lado de fora da tenda, onde ficava o assim chamado pátio. Já dentro da tenda, no primeiro compartimento, chamado de lugar santo, onde somente os sacerdotes da descendência de Arão podiam entrar para ministrar, existiam mais três móveis. Dando sequência, agora no lugar santo, o terceiro móvel era a mesa de pães, que ficava do lado direito de quem entrava pela cortina, a qual representa o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos em sacrifício na cruz do Calvário, como também o maná que alimentou o povo de Deus durante a sua jornada de 40 anos pelo deserto, e é também considerada como o pão que desceu do céu. Em nossos dias, este corpo e sangue oferecidos por Cristo em nosso favor é simbolizado pelas cerimônias do lava-pés e da Santa Ceia, praticadas pelas igrejas cristãs. O quarto móvel era o altar de incenso, que ficava ao centro no lugar santo, logo à frente do lugar santíssimo, o qual representa as orações do próprio Cristo ao seu Pai, por aqueles a quem veio para salvar, como também nossas orações, as quais fazemos, e ao final agradecemos e pedimos em nome e pelos méritos do próprio Cristo. E para o povo de Israel foi também a nuvem que os cobria durante o dia, enquanto acamparam pelo deserto. O quinto móvel era o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, que ficava do lado esquerdo de quem entrava pela cortina, o qual representa o próprio Cristo, como sendo a luz do mundo, e também a sua palavra, a própria Bíblia. E para o povo de Israel foi também a coluna de fogo que os cobria durante a noite, enquanto acamparam pelo deserto. E finalmente, o sexto móvel era a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro, que ficava no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, a qual continha as 2 tábuas com os 10 mandamentos, lavradas por Moisés e escritas com o dedo de Deus, pois as que Deus havia feito foram destruídas por Moisés em um raro momento de ira de Moisés, por Arão, seu irmão, ter permitido que parte do povo o convencesse de fazer como alusão a um deus um bezerro de ouro. Dentro desta arca havia também a vara de Arão que florescera, e uma taça de ouro com uma pequena quantidade de maná, o pão que caía do céu a cada dia, com exceção do sábado, pois na sexta-feira caía em porção dobrada. Esta arca era conhecida como a Arca da Aliança, a qual simboliza a conciliação de Deus conosco e será o padrão para o seu juízo.
o qual é representado pelo testemunho do próprio Cristo, enquanto viveu aqui na Terra. Bem, sabemos que essas narrativas tornaram este vídeo extenso, mas foram necessárias para que possamos transmitir o que realmente aconteceu durante o período histórico destas duas igrejas, Tiatira e Sardes. Pois, percebam, em certa ocasião, quando Cristo esteve neste mundo, se aproximaram dele alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, Cristo, respondendo, disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Percebam que essa repreensão de Cristo foi para os escribas e fariseus, os líderes espirituais da época, e serve também para os líderes espirituais de hoje. Pois bem, a nossa intenção com este vídeo é mostrar através da história que a lei, os mandamentos e o plano de redenção de Deus foram substituídos por tradições de homens. E levando em conta que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, gostaríamos de consolá-los com o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 29, que diz: sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, o próprio Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-o dos mortos. No entanto, não podemos deixar de esclarecer que, no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6, a palavra de Deus alerta que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Assim sendo, após essas considerações políticas e históricas, vamos aos comentários eclesiásticos do evangelista Stephen Haskell a respeito do período histórico da igreja de Tiatira, que se inicia no ano 538 depois de Cristo, com a expulsão da última das três tribos bárbaras do território de Roma, os quais se opunham ao papado, com o que se formou um estado político-religioso, e termina no ano 1517 depois de Cristo, com o início da Reforma Protestante. Considera-se o dia 31 de outubro de 1517 quando Martinho Lutero afixou uma lista com 95 teses sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo, na porta de entrada da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Pode ler para nós, pai? Sim. A mensagem para Pérgamo traz a história eclesiástica para o ano 538 d.C., momento em que a união entre o poder civil e eclesiástico, iniciada nos dias de Constantino, foi consumada. Durante o período coberto por Pérgamo, o Espírito do Senhor ainda considerava a igreja como pura. Mas, perto do final deste período, uma separação começou a ocorrer. Nos anos seguintes, formou-se uma organização que ainda carregava o nome de Cristo. No entanto, separou-se dele em seus costumes, por causa das práticas de Balaão, a idolatria e a fornicação, realizadas por aqueles que eram cristãos verdadeiros. Deste modo, houve apostasia na igreja, que, em sua fraqueza espiritual,
buscou o apoio do poder civil. Essas são as condições que a mensagem chega à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Cristo ainda caminha entre os candelabros, mas para Tiatira ele vem como aquele que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, a fim de sondar os corações daqueles que professam ser seus seguidores. Para esses ele diz: Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Este não foi um período ocioso, pois aqueles que estabeleceram uma religião de Estado, substituindo o paganismo pelo papado, eram trabalhadores muito diligentes. A Igreja absorveu todos os governos, todas as indústrias, todas as instituições educacionais, tudo. Não havia um canto da Europa que não estivesse sob a inspeção direta daquela organização absorvente, conhecida como o papado. Não só os reis em seus tronos, mas todo o indivíduo, em sua própria casa, era submisso ao poder de Roma. A igreja estava entre o rei e seus súditos, estava entre pais e filhos, e até mesmo entre marido e mulher, pois os segredos dos corações dos homens eram abertos ao confessor. Obras de todos os tipos foram defendidas, pois a igreja ensinava que os homens eram salvos pelas obras. Longas peregrinações em todos os continentes pagavam muitas dívidas de pecado. As penitências e as indulgências tiraram o pão de muitas bocas. As massas pensavam que seu serviço, em suas obras para a igreja, suas obras de caridade e sua fé serviam a Cristo. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Os pecados imputados à igreja de Pérgamo são repetidos na mensagem a Tiatira, mas são introduzidos por um personagem diferente. A mulher de Jezabel é tomada como uma parábola. Jezabel foi uma princesa sidoniana, uma profetisa do deus Baal. Ao contrário de Balaão, que antes de sua queda adorava o Deus verdadeiro, Jezabel nunca teve nenhuma pretensão de adorar o Senhor Jeová. Acabe, o rei de Israel, casou-se com ela por causa de sua influência, mas encontrou-se completamente sob o controle de uma mulher obstinada e perversa. Na mesa dela, no reino de Israel, sentaram-se os profetas de Baal. Na capital foram erguidos templos, arvoredos e altares para um deus pagão, e o culto ao sol tomou o lugar do culto a Jeová. Os profetas de Deus foram mortos, por ordem desta rainha, e até mesmo Elias fugiu de diante de seu rosto. Ela era uma propagadora de prostituição e feitiçaria, e, em nome do rei, escreveu uma carta, a qual fez com que homens inocentes fossem mortos. Israel teve guerras, derramamento de sangue e finalmente cativeiro, como resultado da maldade desta mulher. Foi durante seu período de vida que os céus foram cerrados para que não chovesse por 3 anos e meio. A história de Jezabel é um guia infalível para a interpretação da história profética da Igreja durante a chamada Idade das Trevas. Em todos os detalhes, até este último período de anos, a história de Jezabel é uma parábola da história da Igreja durante o tempo, os tempos e a metade de tempo, os 3 anos e meio da supremacia papal, o período coberto pela mensagem para as igrejas de Tiatira e Sardes. Como resultado da doutrina da justificação pelas obras, o que foi a força da Igreja durante este período, a Europa teve mais de 1000 anos de escuridão, os quais ficaram conhecidos em toda a história como sendo a Idade das Trevas. Era uma tirania do tipo mais absoluto, uma tirania da teologia sobre o pensamento. Todo aquele que levantou a mão contra a igreja caiu como Nabote, a quem Jezabel ordenou que fosse morto. Feitiçaria, bruxaria, idolatria e fornicação
tomaram o lugar da religião de Jesus Cristo. O anticristo, ou o mistério da iniquidade, teve o controle total do mundo de então. Assim como Jezabel escreveu em nome do rei e, em seu nome, matou um homem inocente, então a igreja apóstata se opôs e exaltou-se acima do rei dos céus. E enquanto falava em seu nome, mudou a lei de Jeová e matou milhares que eram, de fato, seguidores de Cristo. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender, assim como também teve o seu marido, Acabe. Como haviam muitos profetas em Israel, a verdade de Deus foi ensinada. No entanto, a família real estava tão sob o controle da mãe que já não havia salvação para eles. Então Deus falou sobre Tiatira, ou a igreja da idade das trevas. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Assim como houve um dia de juízo para Jezabel, também haverá para o poder opressivo do papado. Jezabel foi jogada de uma janela e se despedaçou, e os cães comeram o seu corpo. Acabe foi morto, e os cães lamberam o seu sangue, e seus filhos também foram mortos. Do mistério da iniquidade é registrado: eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou ele, que sonda os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui é dada a destruição final da igreja apóstata. O poder civil do papado foi quebrado em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelos franceses. Mas sua influência continuou. Tiatira é a própria Babilônia, e as igrejas chamadas de filhas de Babilônia encontrarão o destino da mãe. Pois, quando a história de todas as igrejas terminar, Babilônia e suas filhas serão destruídas no lago de fogo e enxofre. O tempo de tribulação, mencionado por Daniel, o profeta, e naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Foi um tempo de tribulação para Tiatira. Com isso, a morte terrível de Jezabel é um símbolo. Sua vida e ações são tomadas para tipificar a própria igreja. A menção da mudança da condição da igreja para uma igreja apóstata já foi feita nos dias de Pérgamo e nos primeiros dias de Tiatira. Por isso, indivíduos que reconheceram a liderança do Espírito reuniram-se em pequenas companhias, escondidas nas cavernas e fortalezas das montanhas, como os profetas de Deus nos dias de Jezabel. Nesses lugares isolados haviam milhares que não dobraram o seu joelho a Baal. Entre estes estavam os valdenses da Itália e outros espalhados pela Europa, que retiveram a palavra de Deus e confiaram em suas promessas. Desses que haviam sido dispersos ainda fiéis, a mensagem lhes é dirigida nas seguintes palavras: mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, dessa mulher Jezabel, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. O nome de Tiatira significa sacrifício de contrição, e parece ter aplicação direta àqueles que, aos olhos de seus perseguidores e do mundo, foram vistos como hereges e foras da lei. O seu sacrifício era, na verdade, um sacrifício de contrição. O coração contrito é o coração que Deus honra. À medida que as eras se passaram, grande parte da luz e da verdade que brilhavam sobre a Igreja Apostólica haviam sido perdidas. Mas o Salvador não repreende aqueles que estavam se sacrificando pela verdade que conheciam e viviam, pois não tinham a luz dos primeiros séculos. A justificação somente pela fé foi a doutrina que quebrou o poder do papado. Cristo, e ele crucificado,
Uma verdade tão esquecida ou substituída pela fé na Igreja foi dada aos povos do mundo a partir do século XVI. Muitas outras verdades, longamente escondidas pela escuridão ou enterradas sob as tradições da Igreja, foram trazidas à tona nos primeiros dias da Reforma Protestante. O sábado do Decálogo foi reconhecido. Alguns pregaram o verdadeiro significado do batismo, e outros fizeram saber a relação correta da Igreja com o Estado. Contudo, esses assuntos eram muito fortes para as mentes, há tanto tempo mantidas em sujeição. O tempo não era propício para a plenitude da verdade. Assim como os vigias da noite aclamavam o amanhecer, quando a estrela da manhã se levanta, do mesmo modo os primeiros reformadores, de Wycliffe a Lutero e seus contemporâneos, abriram as Escrituras, e os primeiros raios de luz trouxeram felicidade e alegria aos que estavam sentados na escuridão. Os que viram a escuridão se quebrar diante da luz da palavra de Deus, verão também o sinal da vinda do Filho do Homem, que em breve surgirá nas nuvens do céu. Em 1780, o sol se escureceu. Este foi o primeiro de uma série de sinais celestiais. E eu vi quando ele abriu o sexto selo. E eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, os quais foram dados para encorajar aqueles que, por tanto tempo haviam sido oprimidos. Cristo diz: Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, e a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Quão misericordioso é o nosso Deus! Ele mede para a humanidade os fardos da vida. E nenhum fardo é mais pesado do que aquele que pode ser suportado. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. São as palavras dele de encorajamento. Aos outros, mais acostumados à luz, maiores verdades seriam dadas a conhecer. Às pequenas companhias às quais a mensagem foi dirigida, foi dado o privilégio de segurar a tocha da verdade. Como um farol em uma colina, vistos de longe, a luz brilhava dos vales do Piemonte. Muitos entraram em contato com esta luz, e logo o fogo da perseguição foi aceso por toda a Europa. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. A verdade estava ligada ao triunfo, apesar de pisoteada no chão por mais de 1000 anos. Por fim, os fiéis reinarão como reis. A mão do opressor será quebrada como o vaso de um oleiro. Houve um tempo em que a argila era macia, momento em que poderia ter sido remodelada. Mas, à medida que os incêndios da perseguição se acenderam, aqueles que permaneceram endurecidos no pecado tornaram-se tão indispostos que qualquer tentativa de os mudar resultou em quebrá-los em pedaços. E eu lhe darei a estrela da manhã. Cristo é a luz, e os fiéis, no final dos anos de perseguição, foram convidados a levantar a cabeça, pois a sua redenção se aproximava. Esta é a primeira igreja que é apontada pela segunda vinda de Cristo. A mensagem para Tiatira está em harmonia com as palavras do salmista. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. As experiências de Éfeso, Esmirna e Pérgamo serão repetidas na última igreja, antes da segunda vinda de Cristo, quando então a história de Tiatira terá sua contrapartida na última geração, quando o poder de Jezabel novamente será sentido. O que uma vez foi feito por uma igreja em dias de escuridão intelectual será repetido em dias de grande luz. A união da igreja com o Estado será seguida por leis, as quais irão obrigar a obediência destas leis feitas por homens, ao invés das leis criadas por Deus. A lei de Deus será pisoteada, pois sua igreja, unida ao poder civil, sempre executa as obras de Jezabel. E então
Da mesma maneira como Elias fugiu da antiga Jezabel, assim também aqueles que proclamam a última mensagem de advertência, da qual Elias era um tipo, serão perseguidos por este poder político-religioso. E esta mensagem estará impressa nas mentes daqueles que vivem nos últimos dias. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado. Como pudemos acompanhar pelas considerações do historiador Stephen Haskell, para que a verdadeira história não fosse corrompida com os sofismas, mentiras, arquitetadas pelo inimigo de Deus e das almas, o exemplo de Balaão foi dado à igreja de Pérgamo, a qual o Senhor ainda considerava pura, pois no caso de Balaão, este se corrompeu após ter sido um profeta de Deus. Mas no caso da igreja de Tiatira, o exemplo vem de Jezabel e mostra que desde o princípio, a partir da união entre os poderes civil e eclesiástico, as verdades bíblicas foram sendo pisoteadas e substituídas por tradições de homens. Mas o Senhor sempre teve um povo remanescente, como os valdenses na França do século XII, e também os huguenotes no sul da França, e os albigenses também no sul da França e norte da Itália, que, ao custo de suas próprias vidas, levaram a palavra de Deus em pequenas porções por onde andaram, ainda que vestidos de saco de crina, não é mesmo? A igreja de Sardes teve o seu início no ano de 1517, com o início da Reforma Protestante, e terminou no ano de 1798, com o fim da supremacia papal, quando o general Berthier, a mando do então imperador da França, Napoleão Bonaparte, ordenou a prisão do então Papa Pio VI, dando fim assim ao período de trevas. Mas o papado não se entregou facilmente. A igreja de Sardes viveu dias de terror. Destaco aqui o massacre de São Bartolomeu, ocorrido na França ateísta, em 24 de agosto de 1572, quando o papado declarou uma sentença de morte aos que criam na Bíblia, considerando-os como hereges. Neste dia, cerca de 70.000 cristãos foram tirados de suas casas e mortos. Vamos agora a mais algumas considerações do evangelista Stephen Haskell a respeito do período histórico da igreja de Sardes. Pode ler para nós, pai? Sim. A mensagem de Sardes é dirigida ao protestantismo. O período coberto por Tiatira foi a era da perseguição papal. Esta igreja foi uma vez a Igreja de Deus, um dos candelabros entre os quais o Filho do Homem foi visto a caminhar. Mas quando essa organização se prostituiu, juntando-se ao Estado, quando, em outras palavras, seguiu o exemplo de Balaão e fez as obras de Jezabel, o óleo foi retirado do castiçal e dado aos que estavam dispostos a obedecer a Deus, de preferência ao cabeça da igreja. Deus considera o caráter, não o nome. E os poucos fiéis a quem a luz foi confiada foram mencionados em uma parte da mensagem para Tiatira. Eles eram os que não conheciam as obras de Jezabel. Estes se tornaram precursores do protestantismo. A escuridão foi quebrada pela primeira vez quando Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Os primeiros raios do amanhecer iluminaram o céu, e no decorrer de 200 anos, o sol surgiu no seu esplendor. A igreja saiu do deserto, apoiada no braço do seu amado. Os 1260 anos de escuridão terminaram. Era como o retorno da primavera depois de um inverno rigoroso. A energia longamente adormecida parecia de repente imbuída de uma atividade até então desconhecida. Descoberta seguiu descoberta. As invenções foram multiplicadas. Homens acostumados a passar a vida em uma aldeia agora encontraram um mundo aberto perante eles. Através de publicações e também com o aumento na facilidade em viagens, todos os ramos da ciência foram explorados. Os governos despertaram e o pó da Idade Média foi abalado. A América foi descoberta e estabelecida. Os homens não sabiam por que isso havia acontecido em tal momento e sob tais circunstâncias, mas Deus estava preparando um berço para a causa recém-nascida do protestantismo. A Alemanha poderia ter sido o local apropriado para o avanço da verdade,
Mas foi na América que a nova igreja encontrou ambientes agradáveis para um crescimento mais vigoroso, sendo particularmente aplicável aos Estados Unidos, ou pelo menos os Estados Unidos tornaram-se o centro do novo movimento. Sardes significa príncipe da alegria. O nome é mais apropriado para aqueles que receberam a luz entre o século XVIII e a primeira metade do século XIX. O protestantismo é um princípio vivo e ativo, baseado em verdades eternas. Ele veio como resultado da abertura das Escrituras para as pessoas comuns. A doutrina da justificativa pela fé torna cada homem responsável somente a Deus e faz necessária a liberdade de consciência. Quando se sabe que cada homem é igual à vista de Deus, um golpe de morte atinge toda a tirania de governo. E com liberdade de consciência vem também um governo do povo e pelo povo. Nos dias de Lutero, a Alemanha e os outros países da Europa tiveram a oportunidade de desenvolver esta natureza dupla do protestantismo. Por um momento, parecia que toda a Europa seria transformada, mas, gradualmente, houve um retorno aos princípios papais na Alemanha, e quase todos os outros países que abraçaram a causa do protestantismo seguiram o seu exemplo. O retorno foi, em grande parte, devido ao trabalho educacional dos jesuítas, que surgiram para contrariar os ensinamentos dos reformadores. Desde os dias de Wycliffe, haviam na Inglaterra muitos seguidores de Deus, os quais caminharam à luz de toda a verdade que haviam recebido. Deus não pôs sobre eles nenhum outro fardo. Entretanto, à medida que a luz aumentava, o protestantismo foi oferecido de maneira mais e mais ampla à Inglaterra. A história da Inglaterra foi, por um período de tempo, uma luta constante entre o papado e o protestantismo, sob o nome de puritanismo. A Commonwealth, União dos Estados do Reino Unido, era o puritanismo no poder. Porém, demonstrou que ainda não possuía força suficiente para resistir à coroa da tirania. E a Inglaterra então voltou à sua fidelidade à família real. Mas tão fortes eram os princípios do protestantismo que desde aqueles dias o seu governo tem sido em prol do povo. Foi na Inglaterra o berço dos primeiros ramos protestantes da anglo-saxônica. E pela falta de liberdade em sua pátria, os separatistas da igreja buscaram refúgio na América. As mensagens para as 7 igrejas cobrem um período desde o início do ministério de Cristo até a sua segunda vinda. Esta profecia descreve a igreja desde a pureza que possuía no primeiro século até a sua união com o Estado, que persegue o verdadeiro povo de Deus e, por fim, o seu ressurgimento após a Idade das Trevas, quando se separa do mundo e se prepara para o encontro com o seu Senhor nas nuvens do céu. A história do primeiro período é encontrada no Novo Testamento. A segunda foi claramente anunciada por Cristo. Mas durante o período de Pérgamo e Tiatira, a escuridão era tão densa que os próprios historiadores deste período não seriam confiáveis. E assim sendo, o Senhor apresenta a história de Balaão e Jezabel como guias para esses períodos. As histórias do quinto e sexto períodos podem ser recebidas da geração precedente, enquanto que o último período é o tempo presente. É verdade que a liberdade nem sempre foi concedida naqueles primeiros dias, para os que atravessaram o oceano por causa da opressão. No entanto, a América estava destinada a ser o lar do protestantismo. Gradualmente, os grilhões da Idade das Trevas foram deixados para trás, e os direitos iguais da humanidade foram reconhecidos. A Constituição dos Estados Unidos foi o primeiro documento a conceder total liberdade de culto e colocar nas mãos do povo o exclusivo poder de governar. Era uma maravilha mundial, não o trabalho de nenhum homem, mas o ponto culminante desses princípios nascidos na Alemanha do século XVI. A Constituição americana foi adotada em 1789 e o sol se escureceu em 1780. Esses eventos, acontecendo da forma como aconteceram, eram como se Deus visse o fim se apressando. E como fonte de encorajamento para os seus seguidores, colocou o sinal de sua aprovação nos céus. Poucos anos depois, o poder papal estava completamente desfalecido. E então os países do sul da Europa
França, Espanha, Itália e outros foram livres para escolher entre os princípios do papado ou aqueles do protestantismo. Os Estados Unidos responderam com um governo livre, e durante 50 anos após a adoção dos princípios do protestantismo na América, os vários ramos da Igreja protestante tiveram seu período de liberdade condicional. Uma a uma surgiram as denominações, separando-se cada vez mais da tirania física, intelectual e espiritual do papado. Para cada denominação foi oferecida a lei de Deus e a fé de Jesus. Chegou o momento em que cada um teve a oportunidade de aceitar ou rejeitar, como bem lhe parecesse. Contudo, a decisão tomada decidia também o seu destino eterno. Nos primeiros dias do século XIX, Deus tomou o homem, até então indiferente à Bíblia, e abriu-lhe as belezas das profecias. Assim como Lutero encontrou em Cristo um Salvador ao estudar a Bíblia, e com a luz que recebeu atacou o papado, assim também Guilherme Miller, em 1818, viu luz nos livros de Daniel e Apocalipse. Estudou com cuidado os 2.300 dias, mencionados por Daniel, e ficou convencido de que a segunda vinda de Cristo estava próxima. Ele aplicou todas as provas, e todas apontavam para o ano de 1843 como um momento em que o mundo deveria receber o Salvador. Mas a condição do povo do primeiro advento de Cristo foi agora repetida, pois, quando o tempo de dar a mensagem de sua segunda vinda se aproximou, o mundo ficou na ignorância. E não apenas o mundo, mas também as igrejas que recebiam o nome de cristãs. E as próprias igrejas que, em seu zelo pela verdade, enfrentaram dificuldades e perseguições, protestando contra os erros do papado, permaneceram caladas quando grandes mudanças estavam sobre elas. Para a igreja de Sardes, João foi convidado então a escrever: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estás morto. Ele, que andou entre suas igrejas e buscou diligentemente sinais de vida, procurando entre as 7 estrelas os líderes destas igrejas, descobriu que, embora Sardes afirmasse ter vida, estava morto. Condição estranha esta. Então, silenciosamente, essa vida que parecia ter sido perdida, voltando a olhar para as atividades do passado e se orgulhando de que grandes coisas haviam sido feitas pelo protestantismo, acabou por permitir que os próprios princípios do papado se entrelaçassem com ela novamente, até que a sua vida fosse então sufocada. Houve um tempo na história de Pérgamo em que o cristianismo acreditava que o paganismo estivesse morto. Mas, na realidade, a religião que aparentemente fora subjugada havia renascido, e o paganismo batizado entrou novamente na igreja. Nos dias de Sardes, essa história foi repetida. O protestantismo se julgava livre dos princípios da Idade Média. No entanto, a planta era robusta e longeva. E embora o protestantismo se levantasse como um carvalho poderoso, as raízes do papado foram plantadas junto a este carvalho, e logo a videira cercou a árvore, extraindo assim a seiva de sua vida. O protestantismo criou a estrutura, mas o papado era apoiado por ela. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ocorre que, no momento em que a mensagem foi dada, ainda restava alguma vida no carvalho, mas a menos que agisse rápido para confirmar os restantes, a morte seguiria. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas eu virei sobre ti. As verdades já recebidas eram, com efeito, vida. Mas uma igreja, assim como um indivíduo, deve fazer progressos constantes, ou sofrerá a morte espiritual. Durante 9 anos, Guilherme Miller estava convencido de que deveria dar a mensagem às igrejas. No entanto, ele esperou que alguma autoridade reconhecida proclamasse as alegres novas de um Salvador vindouro. Nesta espera, ele comprovou a verdade da mensagem. Em 1831,
Miller fez seu primeiro discurso sobre as profecias. Ele era um membro da Igreja Batista e, em 1833, recebeu desta igreja licença para pregar. Este foi o mesmo ano em que apareceu outro sinal no céu, o terceiro do qual o Salvador havia predito em Mateus, capítulo 24, verso 29. Em novembro de 1833, as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira, por um terrível vendaval. Deus estava chamando a igreja moribunda de Sardes pela voz do homem e por sinais no céu. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas eu virei sobre ti. À medida que o tempo esperado do segundo advento se aproximava, os homens de saber e posição ajudavam a espalhar a verdade. A luz dessa mensagem brilhou em todo o mundo. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. 3 anos após Miller estar convencido da proximidade da vinda de Cristo, isto é, em 1821, Joseph Wolff, conhecido como missionário da Ásia, começou a dar a mesma mensagem. Ele visitou o Egito, a Abissínia, a Palestina, a Síria, a Pérsia, Bucara e a Índia. Em todos os lugares, proclamando a breve vinda do Messias. Em 1837, ele estava na América. E depois de pregar em várias grandes cidades, visitou Washington, onde, na presença de todos os membros do Congresso dos Estados Unidos, pregava sobre o reino pessoal de Cristo. Na Inglaterra, a mesma mensagem foi dada por Edward Irving, um ministro da Igreja da Inglaterra. A América do Sul ouviu falar da breve vinda de Cristo pela caneta de Lacunza, anteriormente um jesuíta espanhol. Galsen, achando que muitas mentes maduras alegavam que a profecia não poderia ser interpretada, deu a mensagem da breve vinda de Cristo aos filhos de Genebra. Na Escandinávia, a verdade foi proclamada por crianças, pois Deus usava pregadores infantis quando adultos eram restritos por lei. Em 1838, Josias Litch e Guilherme Miller publicaram uma explicação do 9º capítulo de Apocalipse, na qual se prevê que o Império Otomano cairia em 1840. O cumprimento exato desta profecia aconteceu em 11 de agosto de 1840, quando o governo turco rendeu a sua independência, e desde então é conhecido como o Homem Doente do Leste. Foi uma prova surpreendente para muitos de que a profecia poderia ser entendida e que os homens estavam vivendo no fim dos tempos. Esta mensagem do aparecimento pessoal de Cristo foi uma das mais proclamadas mensagens mundiais já dadas. Toda tribo, língua, nação e povo foram repentinamente despertadas de sua letargia pelo grito: Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Esta verdade está inseparavelmente ligada à mensagem dada a Sardes. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Os próprios pecados da idolatria e da fornicação, que caracterizavam a igreja-mãe nos dias de Tiatira, mancharam as vestes de suas filhas durante o período de Sardes. Mas aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Uma promessa muito preciosa e uma advertência muito solene são combinadas nessas palavras finais da mensagem dada a Sardes. A segunda vinda do Filho do Homem tinha sido proclamada em todo o mundo. Para aquele que aceitou a verdade, foi prometido que seu nome permaneceria no livro da vida e que deveria ser confessado na presença de Deus. Cristo promete testemunhar a todos os que são verdadeiros a sua causa na terra. A igreja de Sardes viveu no período em que Daniel viu alguém semelhante a um ser humano, vindo nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Foi no final dos 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 dias, então o santuário será purificado,
que Cristo foi trazido diante do Pai. Ele entrou no Santo dos Santos, e o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Então veio diante de todos os que já clamaram o nome de Cristo, e para aqueles cujas vestes não foram manchadas. A estes foi dado o linho fino da justiça de Cristo. Esta grande mudança no santuário celestial, que corresponde à entrada do sumo sacerdote no serviço terrestre ou típico no dia da expiação, foi divulgada para a igreja de Sardes. Aqueles que abriram as profecias onde esta verdade é dada a conhecer, interpretaram a purificação do santuário como sendo a segunda vinda de Cristo. No entanto, embora estivessem errados quanto ao evento que aconteceu, eles não se enganaram com relação ao tempo e à limpeza de coração necessária para preparar um povo para o início do julgamento investigativo, que tem acontecido no céu desde 1844, é a mesma preparação necessária para receber o Filho de Deus nas nuvens do céu. Embora Cristo não tenha vindo à terra, o tribunal exterior do santuário celestial, ele entrou no lugar santíssimo, diante do ancião de dias, para atuar como mediador no julgamento investigativo. A mensagem para se preparar para sua chegada continuará até o fim dos tempos. Alguns dos que testemunharam os sinais dados a Sardes e ouviram a mensagem do advento o verão, quando ele vier nas nuvens do céu. Muito perto está Sardes de seu fim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado. Bom, por hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo, veremos a trajetória histórica das duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Oremos. Senhor, te somos muito gratos por mais essa feliz oportunidade de estudarmos um assunto tão delicado em tempos ainda de paz. Te pedimos mais uma vez pelo teu perdão e também pelas tuas bênçãos. Nos concede, Senhor, sabedoria e discernimento para que possamos compreender os teus planos e nos capacita, Pai, para que consigamos colocá-los em prática em nossas vidas. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.